Ora, sejam bem-vindos então ao nosso canal de Geopolítica. Não se esqueçam de subscrever o canal, de colocar um gosto e, se acharem necessário, partilhar. O slide que vocês estão a ver aqui tem muito a ver com o que cada vez mais se comenta, que é os donos do mundo, os trilionários, bilionários, ou como queiram chamar, de facto estão a vender as suas carteiras. Eu, por acaso, fiz aqui um episódio sobre o Warren Buffett, exatamente sobre essa questão, mas as grandes dúvidas teve a ver com o meu último episódio, que foi o episódio 5, hoje é o episódio 6, que, a importância que eu dei ao Japão. Meus caros, o que eu vos vou dizer, se calhar muitos de vós não têm essa noção, mas o Japão, nas últimas décadas, foi o banco do mundo. Eu não sei se vai ser necessário fazer mais do que um episódio sobre esta temática. Enfim, já vamos ver o que é que hoje vamos então refletir, até onde é que a gente consegue refletir. Importa para já perceber a geopolítica que ocorreu finais dos anos 80. Nos finais dos anos 80, o Japão era para a Europa e para os Estados Unidos aquilo que é hoje a China em termos de ameaça. Isto é, o Japão estava com um crescimento impressionante, um desenvolvimento tecnológico que colocava a América e a Europa claramente em segunda linha. E, portanto, o Japão passou a ser digamos, um problema. Os europeus e os americanos, mais uma vez, cozinharam, tal como tinham cozinhado, neste caso os americanos, o petrodólar, cozinharam uma forma de tornar o Japão novamente amigável. E para ser amigável, o Japão tinha que ter mais calma com o seu crescimento, com a sua tecnologia, com o seu desenvolvimento. Caso contrário, provavelmente, vocês não se esqueçam que o Japão depende militarmente dos Estados Unidos, portanto o Japão não pode ter exército próprio, etc. Portanto, supostamente é os Estados Unidos que têm a responsabilidade militar de defender o território japonês e por aí vai. Foi assim até durante algum tempo, agora sabemos que não é bem assim, até porque isso interessa de facto também ao mundo ocidental por causa da China, mas voltando a essa questão, e como é que perguntou ao professor Jorge, como é que isso foi, como é que conseguiram intimidar, entre aspas, o Japão, ou fazer com que, ou como é que eles fizeram que o Japão ficasse encolhido. Em 1994, os americanos e os europeus estenderam a passadeira ao maior inimigo do Japão. Estenderam a passadeira, prometendo a estes inimigos do Japão a entrada na OMC, a Organização Mundial do Comércio. Isto foi de tal maneira impactante que o Japão, de facto, a partir de meados dos anos 90 até aos dias de hoje, passou a ter uma economia e um crescimento frouxo, uma moeda baratíssima, e por isso é que isto vai-vos chocar dizer que o Japão tem sido o banco do mundo, e quem é esse inimigo? A China, não é? E, portanto, em 94 temos esse passo de gigante, essa grande aproximação, a primeira reunião importantíssima nesse sentido, com a promessa que na virada do século a China iria entrar então na Organização Mundial do Comércio, como de facto veio a acontecer. Claro que americanos e europeus achavam que iam fazer com a China aquilo que andaram a fazer na América Latina, em África e tal, mas a coisa não correu nada assim e hoje devem estar muito arrependidos da estratégia. Mas isso não é para o episódio de hoje. A verdade, então, voltando à questão do Japão, portanto, o Japão quis mostrar aos americanos, pronto, vocês não troquem a China como vosso aliado. Isto, então, seria, enfim, como sabemos, nós não podemos esquecer do diplomata chinês que sugeriu cortar a cabeça à primeira-ministra do Japão quando esta referiu que se calhar o Japão, se calhar não, disse que se houvesse alguma coisa com Taiwan, uma invasão da China sobre Taiwan, que o Japão teria que intervir militarmente. Isto foi o caos, como devem calcular do ponto de vista diplomático. Bom,
A verdade é que o Japão, desde essa altura, tem uma moeda baratíssima, juros zero durante algum tempo, também como aconteceu aqui na Europa, mas lá durante mais tempo até e mais frequentemente negativo. E o que é que acontece do ponto de vista, o que é que aconteceu do ponto de vista da engenharia financeira nos últimos 40 anos, nos últimos 20 anos, digamos assim? É que, isto ao nível das grandes corporações económico-financeiras e dos bilionários como Warren Buffett, entre outros. Nós vamos ao Japão, contraímos empréstimo na ordem dos milhões, a custo zero ou negativo, pegamos neste dinheiro que nós pedimos emprestado e vamos para a Europa e para os Estados Unidos comprar títulos de dívida, ações, com um retorno de 5, 6%. Mas, caros, isto durante décadas, isto foi dinheiro e dinheiro de borla, de gratuito, para as grandes corporações e para estes milionários enriquecerem cada vez mais. Portanto, durante décadas, o Japão acabou por ser o banqueiro do sistema financeiro e da bolsa e dos magnatas e das corporações económico-financeiras do mundo ocidental. Essencialmente, estamos a falar aqui da Europa e dos Estados Unidos, que são os que criaram toda esta engenharia. Portanto, e agora? Muitos não entenderam a importância que eu dei no episódio 5 da questão do Japão. Provavelmente, o colapso que nós estamos na iminência de assistir poderá não vir da bolha, de estourar a bolha da inteligência artificial no mercado financeiro, mas daquilo que eu expliquei no episódio 5, que é os juros no Japão dispararam. Oh, professor Jorge, mas subiu para 1,86. De facto, 1,86 já é problemático. Porquê? Porque, não se esqueça, estamos a falar de muitos milhões. Aliás, temos um acumulativo de mais de 20 trilhões de dólares de dinheiro retirado ao sistema financeiro japonês e, portanto, reinvestido no Ocidente ao longo destas décadas. É muito dinheiro. Portanto, são valores que a gente não calcula. Portanto, nós estamos a falar de empréstimos que era a juros, como eu disse, quase zero, ou até negativo, e que de repente, com a subida do spread e com a taxa e spread, encolhe bastante a rentabilidade que se estava a contar. Mas o problema é que parece que é inevitável que o Japão tenha que continuar a subir os juros. Porquê, professor? Sabem quanto é que está a inflação no Japão? Está nos 3%. E vocês já entenderam, até isto voltou a acontecer, infelizmente, há poucos anos aqui na Europa e nos Estados Unidos, quando ficamos todos um bocado aflitos com a nossa renda, toda a casa começou a subir, os bens alimentares subiam a cada mês, não é? Porque tínhamos uma inflação galopante. E quando há uma inflação galopante, a única maneira, a ciência económica, não é uma ciência exata, portanto, mas de momento, e quase sempre foi assim, o único instrumento para tentar travar a subida da inflação é os juros que sobem acima da inflação para retirar massa financeira do sistema e, portanto, é o único instrumento que nós conhecemos para travar a subida da inflação, é colocar os juros, então, a subir. Por isso é que os nossos juros dos empréstimos de casa subiram e tudo o resto começa a subir. Bom, como a inflação está do Japão a 3, a subida para 1,86, como eu disse, não pode ficar no 1,86.
O Japão, neste momento, pela primeira vez, está com um problema de liquidez. Agora são eles que precisam do seu dinheiro, precisam da sua moeda. E tem outro problema associado a tudo isto. É que o Japão, ele para impedir, para travar esta subida da inflação, vai ter que subir os juros. Só que aqui temos um problema. O Japão está entre a espada e a parede. Qual é o problema? O Japão tem a maior dívida, como eu falei também no outro programa, a maior dívida do mundo. Uma coisa é esta dívida estar a zero, pagar, enfim, os juros estarem a zero, a 0, tal. Outra coisa é o serviço da dívida estar a 3 ou a 4. Quer dizer, estoura tudo. Por outro lado, se estes juros, sendo inevitável a sua subida, o sistema financeiro que nós conhecemos, montado neste grande esquema, vai desmoronar. Portanto, não me quero alongar mais. Os nossos episódios são curtos porque são temas que só pouca gente se interessa. Não é pouca gente, mas enfim. Não é aquele tema que as pessoas ficam muito tempo agarradas, não é? A ver. Mas vamos ficar. Eu acho que aqui o que eu expliquei é. Evitei ser simplista, mas tentei simplificar para que toda a gente entenda o que é que se está a passar. Porque nós nas notícias, então em Portugal, enfim, nem vale a pena nós o que as televisões portuguesas falam, que é nada, não é? Portanto, as pessoas nem sabem o que é esta história do Japão, o que está a passar do outro lado do mundo, as consequências que isto já está a trazer. A mais evidente foi, como eu já referi, foi o Bitcoin. Um dos episódios falei dessa questão, Bitcoin. Temos os fanáticos das criptomoedas que se atiraram ao ar, mas olha, mais uma prova, vocês perceberam que o Bitcoin e as criptomoedas não são moedas, são ativos especulativos, e a prova é que digamos, o comportamento do mercado ao longo de uma década prova exatamente o que é. Quando começa a faltar liquidez no mercado, as criptomoedas vão pelo cano abaixo, o que significa que é especulativo, e foi o que aconteceu nomeadamente com o Bitcoin. Acho que chegou a estar abaixo dos 85 mil dólares, portanto, teve uma desvalorização muito significativa. Bom, mas isso é apenas a ponta do iceberg, porque evidentemente que isto depois tem um efeito dominó, tendo em conta, nomeadamente a tal bolha à volta das empresas sobrevalorizadas de inteligência artificial. Tudo isto do Japão pode ser o gatilho, não é? Mas enfim, não vou alongar muito mais. Não se esqueçam então de colocar um gosto, de subscrever o canal. Bem-ajam e até à próxima.